Graça e paz. Eu estava dirigindo, vindo para cá, e pensando em que texto que eu ia pregar. Não, é brincadeira, não foi isso não. Eu estava pensando assim, que legal, quinta, sexta, sábado, e acredito que amanhã vai ter culto, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, todo mundo ouvindo pregação, palavra, 2 pregações à noite. Eu pensei assim, Deus precisa mandar essa sede para outros lugares aqui da nossa região de Campinas, para Montemor, para Elias Fausto, Capivari, Indaiatuba, e que essa sede pela palavra seja reacendida nos nossos corações, né? O Caio citou Lutero, e eu acabei lembrando da Reforma enquanto ele estava falando. O pessoal pregava 2 horas e o povo ficava ouvindo. Hoje em dia, os nossos seminários ensinam que a pregação tem que ter 25 minutos. Eu fui pregar domingo passado numa igreja presbiteriana e com muito custo eles falaram que eu tinha meia hora para pregar. Eu preguei 40 minutos e assim com o pensamento, esse pastor nunca mais vai me chamar para pregar aqui, né? Mas irmãos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. O tema que o pastor André passou para mim foi o seguinte: líderes maduros, igrejas saudáveis. Líderes maduros, igrejas saudáveis. Então eu tenho alguns pontos para falar no texto de Atos 6, do 1 ao 7. O Caio estava bem presbiteriano, tá? Pregação presbiteriana ensinada nos seminários. Hoje em dia tem 2 metodologias. Uma que é chamada de 4 páginas, que é o problema no mundo bíblico, problema no mundo atual, graça no mundo bíblico, graça no mundo atual, onde você identifica problema, graça e missão. Problema relacionado ao pecado, graça é a ação de Deus no texto, missão é aquilo que a gente precisa fazer. E a outra forma de pregação é chamada de Herculano Gouveia, que são os 3 pontos clássicos, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu vou falar um pouquinho mais do que isso, tá? Eu vou falar 10 pontos. Então, não estou nem batista, porque um sermão batista são 4 pontos, até onde eu saiba, né? Então, um pouquinho além disso. Atos 6, de 1 a 7, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bons testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Feche os seus olhos, nós oraremos. Deus, que a tua palavra que foi lida seja exposta com graça e fidelidade, e que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Há um pastor presbiteriano em Brasília, o seu nome é Ricardo Barbosa, e ele é muito conhecido pela espiritualidade cristã. E ele fala muito sobre esse tema, sobre essa prática, sobre essa vivência. E recentemente eu li um livro dele que tinha a seguinte frase: a nossa mente está sendo formada o tempo todo, queiramos ou não. Isso significa que ou a sua mente está sendo formada pela Escritura, ou a sua mente está sendo formada pelas redes sociais, YouTube, televisão, Netflix, qualquer outra coisa. Mas ela está sendo formada. Em algum nível ou outro ela está sendo formada. E ele continua a dizer: os nossos valores, convicções, são formados por tudo aquilo que lemos, ouvimos, vemos, bem como pelas conversas que temos com as pessoas. Isso significa que eu e você, nesse exato momento, estamos sendo usados pelo Espírito Santo para formarmos o caráter de Cristo em nós.
Por quê? Porque você simplesmente decidiu abrir mão da sua sexta-feira, que você podia estar na esquina ouvindo pagode, mas está aqui na igreja, ouvindo do Senhor e da palavra do Senhor. E isso indica crescimento, maturidade, desenvolvimento, e líderes maduros produzem igrejas saudáveis. Alguns anos atrás eu fiz um curso online do CTPI para fazer avaliação para o nível de plantar igreja ou não. E eles detectaram algo em mim que eu precisava estudar mais, que era a questão de liderança. E daí eles indicaram vários livros para isso, e eu saí comprando inúmeros livros sobre liderança. Mas tempos depois eu identifiquei a frase na qual eles identificavam que eu precisava amadurecer como líder. Numa das entrevistas eu falei que eu ainda estava em formação. E se vocês me perguntarem se eu me arrependo dessa frase, não me arrependo. Eu estou em formação e você também está em formação. E você continuará em formação até o dia em que Cristo Jesus voltar e retornar. Você está aprendendo dele e com ele. Ele está aqui. Então você está aprendendo sobre ele e com ele. A sua jornada ainda não acabou. E você precisa de momentos como esse para se desenvolver na fé. Então eu tenho 10 pontos para falar sobre o texto de Atos 6, de 1 a 7, para entendermos que nós precisamos ser líderes maduros, e líderes maduros produzirão igrejas saudáveis. É interessante nós falarmos sobre isso, porque o versículo 7, ele encerra dizendo assim: crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Mas o capítulo 5 de Atos encerra dizendo assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Nós só seremos líderes maduros e teremos igrejas saudáveis se entendermos, primeiro, que o crescimento da igreja vem de Deus e não de nós. E segundo, que nós só seremos líderes maduros se todos os dias, ou no templo, ou nas nossas casas, a centralidade estiver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ensinar e proclamar. O Novo Testamento ele usa 5 palavras para pregação. Pregação, ensino, proclamação, testemunho, martírio. Todas essas 5 palavras é o meio pelo qual a igreja é edificada, cresce, amadurece nos caminhos do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer para vocês, para você que é líder, para você que é pastor, para você que sofreu muito durante esse ano e os anos anteriores, é que toda a igreja tem os seus problemas e as suas dificuldades. A igreja de Jerusalém não era diferente. Se vocês lerem os capítulos anteriores de Atos, você vai ver que a igreja crescia, 3.000, 5.000, um número exponencial de pessoas passaram a crer em Jesus e passaram a fazer parte da igreja. Mas quando você olha para esse texto em específico, está tendo dificuldade, está tendo problemas, está tendo as suas lutas, está enfrentando os seus problemas. De um modo bem simples, pessoas estavam sendo esquecidas dentro da igreja, dentro da comunidade. É claro que esse problema, ia sair um problema aqui. É claro que esse problema é um sinal de que nenhuma igreja aqui na terra é perfeita. Nem a Igreja Batista Unção Ágape, aqui no Amanda, nem a Igreja Presbiteriana de Montemor, não é perfeita, porque lida com seres humanos, e nós somos imperfeitos. O único que é perfeito é aquele que caminha entre os bancos da igreja. E não são as crianças bagunçando, tá? Deixa os pequeninos, a igreja é deles, eles têm que correr por aqui mesmo, tá? Tem que subir nos bancos, tem que gritar, o pastor tem que falar mais alto, porque as crianças estão fazendo barulho. Igreja com criança é bênção. Uma igreja só é saudável se ela tem todas as faixas etárias presentes nela. Os pequeninos e os mais experientes, maduros. Enquanto não tiver, não é saudável. Não é saudável igreja nichada. Igreja só de jovem, igreja só de rock. Não, nem era para falar de rock and roll hoje aqui.
igreja só de pessoas idosas, igreja só de mulheres, igreja só de homens. Isso não é igreja, porque igreja é ajuntamento. Igrejas são pessoas diferentes, chamadas pelo Senhor, reunidas no mesmo lugar, com a sua mentalidade diferente, com as suas lutas diferentes, com as suas dificuldades diferentes, mas com o mesmo Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 13, não é esse o texto que eu estou pregando, esse foi o Caio. Mas os versículos anteriores, em especial do versículo 1 até o versículo 7, se vocês repararem lá, ele repete aproximadamente 6 vezes um ou uma. E ele repete 3 ou 4 vezes, dependendo da versão que você tem da Bíblia, a palavra tudo, todos ou todas. Isso significa que há um Senhor na igreja, e é Ele que é o responsável pela unidade, mas há uma multiplicidade de pessoas, por isso que tem todos presentes ali. Então a igreja é do Senhor Jesus que Ele pastoreia, claro que sim, mas ela só é igreja porque nós fazemos parte dessa comunidade, desse ajuntamento. E ser igreja não é fácil. De vez em quando nós não gostamos da cor da parede, não gostamos do banco, não gostamos do som, não gostamos da música, não gostamos da pregação, não gostamos nem daquilo que o pastor falou. E acontece, viu? E acontece muito isso. Mas você precisa lembrar que foi o Senhor Jesus que te trouxe aqui. Você precisa lembrar que foi Ele que tocou no seu coração. Você precisa lembrar que é Ele que sustenta a sua casa, a sua família. Você precisa lembrar que foi Ele que te tirou da sarjeta. Você era maltrapilho, errante nesse mundo, e foi o Senhor Jesus que te resgatou. Agora, só porque eu citei alguns problemas, os problemas da igreja começam com o som, e de vez em quando o som está alto, e de vez em quando o som está baixo, e nós reclamamos pelas duas coisas. E de vez em quando nós reclamamos porque o pastor está muito animado e ele anda para todo lado. E de vez em quando nós reclamamos porque ele fica parado aqui. E de vez em quando a gente reclama porque o pastor lê a Bíblia, foge da Bíblia e nunca mais volta para a Bíblia. Mas tem dia que nós reclamamos também que o pastor ficou muito naquele texto. E bateu muito naquele texto. E falou muito da cruz. O que eu quero lembrar você é que desde quando o pecado entrou na história humana, nós somos murmuradores, reclamões. Nós reclamamos de tudo. Nós queixamos de tudo. E em algumas situações, nós reclamamos e nos queixamos com motivos válidos. O motivo bíblico era um motivo válido. Mas de vez em quando nós simplesmente implicamos com as coisas porque queremos implicar. Eu ia usar outra expressão. Então eu só vou dar voz para o meu pensamento para depois eu não ficar... Devia ter falado e não falei. Na verdade, de vez em quando nós somos chato mesmo. É essa a palavra. É essa. E as igrejas lá fora, não aqui na Batista Unção Ágape, está cheio de crente chato. Aqui não, graças a Deus. Tem uma expressão aqui no texto, que é a expressão queixa, murmuração, que é a palavra grega gogumos. Essa palavra grega, ela é usada, você sabe bem, você conhece de Bíblia, você sabe que a Bíblia tem 66 livros, 40 autores diferentes, o período de tempo de 1.600 anos, disso você sabe também que o Novo Testamento foi escrito em grego, e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas tem uma versão do Antigo Testamento que é chamada Septuaginta, que é a versão dos 70, que foi escrita no período interbíblico. Essa versão, lá naquele texto em que se levantam para reclamar de Moisés, qual é a palavra que está lá? Gogumos. O sentido no hebraico e o sentido no grego é o mesmo. Reclamar sobre a autoridade instituída contra Deus. Então, perceba que o que está acontecendo na igreja de Atos não é uma reclamação direta contra a liderança instituída, é contra a igreja do Senhor Jesus. De novo, a igreja humana,
a instituição que nós olhamos, ela é falível, claro que é. Mas mesmo assim ela é instituída por Deus. Reclamar da igreja do Senhor Jesus é reclamar do próprio Deus e daquele que lidera a própria igreja. Daquele que de fato e de verdade é o pastor da igreja. É isso que aconteceu no Antigo Testamento. E só um detalhe, se a queixa era essa presente lá, a gente tem que glorificar a Deus, que a resposta não é a mesma que é dada no tempo de Moisés. Porque se fosse a mesma, ai de nós. Ai de nós. Tem uma expressão que os jovens usam hoje em dia. Eu já não sou mais tão jovem assim. Eu queria ser. Meu filho vai nascer por esses próximos dias. Enfrentamos muitas lutas, dificuldades. Eu sei que o pastor André orou por nós. O Caio orou por nós. Kaique orou por nós. A minha esposa tem o colo do útero curto. Isso significa que o nosso bebê podia nascer a qualquer momento, desde a 22ª semana. E a minha esposa está de repouso desde então. Mas não é sobre ela que eu vim falar aqui. Até perdi a linha do que eu estava falando, me ajude aí. Os jovens falariam o seguinte, a seguinte frase, foi de Vasco. Ou foi de arrasta para cima. É isso que aconteceu no tempo de Moisés. Nos dias de hoje, graças a Deus que Deus não trata dessa forma mais, né? Graças a Deus porque em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados, até as nossas queixas, murmurações e reclamações. Então deixa eu adiantar algo que eu ia falar lá na frente e trazer para cá. A igreja do Senhor Jesus é digna de ser amada. Ele ama a sua igreja, ele ama a igreja Batista Unção Ágape, aqui no Amanda e lá no Paulista. E se ela é digna de ser amada, nós temos que murmurar menos e reclamar menos da igreja e abençoar mais a igreja. A sua palavra pode ser uma boa palavra ou pode ser uma má palavra. Você pode destruir uma igreja com a sua palavra. Lá em Tiago, capítulo 3, fala da língua e fala do poder destrutivo que há na língua. Algumas pessoas, ao invés de edificar a igreja, destroem a igreja, diminuem a igreja. Então perceba, a queixa em Atos 6 é justa e vai ter uma resposta justa. Lutar por aquilo que é justo, ok. Lutar por aquilo que é gosto pessoal, preferência pessoal, nem sempre vale a pena. Nós precisamos aprender a distinguir quais são as nossas batalhas. Aonde nós colocaremos as nossas fichas. Em dia de tigrinho não é bom falar sobre ficha, né? Mas aonde nós gastaremos a nossa energia, onde nós colocaremos os nossos esforços. Daqui a pouco eu volto a falar disso. Segundo, a igreja precisa caminhar em concordância, sem dissensões. E para isso você precisa de líderes maduros. O que os apóstolos fazem? Os apóstolos chamam os discípulos. Os discípulos se reúnem e daí eles apresentam a proposta deles. O que é isso? Isso é unidade. Isso é dissensão. Isso é andar sem dissensão. O texto que o Caio pregou fala de unidade da fé. Eles estão unidos em um propósito, em uma aliança, em uma só direção. O que os apóstolos propõem vai ser respondido pela igreja. E daí tem alguns termos bem específicos que são usados nesse texto. O primeiro é motetes, que é traduzido por discípulos, mas que seria melhor aplicado a nós como aprendiz. Não o programa da Record, que tinha aquele camarada lá como apresentador, Roberto Justus, mas aprendiz no sentido de que todos nós temos uma caminhada em que nós aprenderemos com os outros. Todos nós. Você pode ser doutor e vai aprender com as outras pessoas. Então é mais ou menos assim, você está nesse nível. Com as pessoas abaixo você ensina. Com as pessoas no mesmo nível você troca figurinha. Com as pessoas que estão acima você aprende com elas. Mas nós somos aprendizes. Há sempre alguém acima de você. Eu posso te dizer uma, que está aqui nessa noite. Jesus.
E ele tem muito a ensinar ao seu coração. O Caio falou bastante de humildade. Humildade é entender que a nossa vida e a nossa jornada sempre é de aprendizado. E há sempre um menino oriental que sabe mais que você. Você já viram esse meme na internet? Tem sempre um asiático que sabe mais que você. Tem sempre alguém que vai ser melhor do que você. E é interessante esse lance da palavra de Deus, porque nós pensamos que aquele que é especialista é quem sabe tudo acerca sobre a palavra de Deus, mas você nunca vai saber tudo. Nunca. Você pode se tornar especialista em Novo Testamento, mas e o Antigo Testamento? Você pode se tornar muito bom nos evangelhos, mas talvez não no evangelho de Mateus. É interessante, é mais ou menos assim, você começa a estudar teologia, e a teologia é generalista. Daí você faz uma pós, ela vai para um nicho mais específico. Então, deixa eu dar um exemplo disso. Você fez teologia, e eles vão falar sobre plantar igreja. Daí você faz uma pós em plantar igreja. Daí plantar igreja, uma das matérias de plantar igreja é sobre exegese cultural, que tem muito a ver com aquilo que o Caio mencionou aqui, de conhecer a cultura da época. Daí você vai fazer um mestrado sobre a cultura do tempo que nós estamos vivendo. E daí o tempo que nós estamos vivendo, tem uma matéria específica que vai falar sobre, vou usar algo bem específico, hedonismo. E daí você faz um mestrado sobre hedonismo. Daí você pensa no hedonismo e fala assim, não, mas hedonismo, tem uma matéria específica do que é hedonismo, é pecado. Daí você faz um doutorado sobre pecado. Perceba, você não está conhecendo sobre tudo. Você está funilando sobre um único tema. Significa que ser profundo não é conhecer muita coisa na horizontalidade, mas sim conhecer algo específico na profundidade sobre aquilo. É por isso que tem pessoas diferentes aqui falando quinta, sexta e sábado, porque são pessoas com dons, com ramos de estudo e aprofundamento diferentes uns dos outros, e que falarão de maneira diferente sobre os mesmos temas, mas todos eles aprendizes, e que continuarão a aprender o restante da sua caminhada ministerial. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que existiam grupos diferentes na igreja. Ali ele vai falar de dois tipos diferentes. Vai falar do helenista, e só porque eu já citei a Septuaginta, o termo helenista vem do mesmo período em que a Septuaginta foi traduzido do hebraico para o grego, que o Alexandre o Grande dominou e fez o seu império, e ele entendia que a cultura grega era a cultura superior daquela época, e que tudo aquilo que tinha sido escrito no mundo deveria ser traduzido para o grego. E que a maneira de pensar grega era a melhor maneira do tempo e da época em que eles estavam vivendo. E daí o que eles fazem com isso? Eles difundem uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar era a maneira que estava no templo de Jesus. Por isso que eles falavam grego, mas a maneira grega de pensar também influenciava. E o nome que era dado para isso era helenista. Então você tinha dentro da igreja mulheres influenciadas pela cultura grega, na maneira de pensar grega, no pensamento grego, vivendo, ensinando e proclamando naquela época. Só para vocês entenderem a diferença do pensamento grego para o pensamento judaico, no pensamento grego era muito de contar histórias. O pensamento hebraico, já por causa da escola rabínica, era muito influenciado pela pregação. Inclusive, naquele período e naquela época, você já tinha escolas rabínicas altamente influentes naquele período. E essa é a distinção das duas escolas presentes ali. Você tinha a helenista, fala grega, pensamento grego. Você tinha a hebraica, de fala aramaica, mas pensamento hebraico. Gente, dá choque. Dá choque no casamento. Não dá? Um homem, uma mulher. Pensamentos diferentes. Alguém veio uma vez para mim e falou assim, pastor, nós estamos com dificuldade de gênero no nosso casamento. Eu, graças a Deus, que bom, é um homem, é uma mulher, vai ter mesmo.
A gente enfrenta isso no casamento, imagina na igreja. Imagina na igreja. Agora imagina na igreja com dificuldades, com lutas, com aflições. Então, o que estava acontecendo ali? Eles precisavam de algo para unir. E daí vem a liderança, com sabedoria, e vai apresentar a solução necessária. Eu não vou falar ainda da solução, vou falar mais para frente. No terceiro lugar, a igreja precisa de planejamento e estratégia. Eu sei que você lembrou de Tropa de Elite. A cena do Capitão Nascimento falando estratégia em vários idiomas para os alunos lá na época, tá? Eu sei que você lembrou disso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a igreja estava se organizando e colocando cada um na sua função. E cada um deles aprendendo o que eles precisavam fazer, na hora que precisavam fazer e no tempo que eles precisavam fazer. Alguns anos atrás eu li um livro, O Líder Altamente Eficaz. Era um livro sobre igreja em células. E um dos capítulos era sobre planejamento. E tinha uma frase que era mais ou menos assim: se você não planeja a sua vida, você planejou falhar. Se você não planeja a igreja, você já planejou falhar. Se você não planeja a sua agenda, você já planejou falhar. Se você não planeja a sua vida com Deus, você já planejou falhar. Já vai dar errado. Já vai dar ruim. O que os apóstolos fazem? Os apóstolos estavam orando. Os apóstolos se dedicavam à palavra. Eu não tenho dúvida de que é a influência do Espírito Santo. Então eles falam o seguinte: meus irmãos, nós faremos isso, e vocês vão separar tantos homens, 7 homens, para que eles falem, para que eles cumpram essa missão de cuidar dessas viúvas. Isso é planejamento. Isso é estratégia. Isso é reconhecer pessoas com o dom certo e colocar essas pessoas com o dom certo no lugar certo. E essas pessoas com o dom certo no lugar certo executar a tarefa para a qual eles foram chamados. Meu irmão, você precisa entender qual é o dom que Deus te deu, o que Deus te chamou para fazer, e chamou só você para fazer isso e fazer. Alguns foram chamados para serem pastores, outros para evangelistas. É esse o contexto de Efésios 4. Lá são doreias dados pelo próprio Cristo. Doreias são dons. E lá em Efésios são homens dons dados para a igreja. Isso significa que em cada igreja Deus coloca pessoas com dons específicos para abençoar a igreja, para que a igreja seja madura. E que nós temos chamados eles hoje de líderes. Entender quem são essas pessoas e os seus dons precisa ser a função da igreja, para que a igreja não fique dando murro em ponta de faca e fazendo aquilo para o qual ela não foi chamada. Então, Igreja Batista Unção Ágape, vocês foram chamados para serem bênção a Canda, um bairro de muita gente e que precisa ouvir o evangelho. Como vocês farão isso? E quais os dons vocês usarão para fazer isso? Vocês precisam descobrir. Vocês precisam descobrir. O que eu preciso dizer para vocês é que se vocês deixarem tudo para os pastores, eles ficarão sobrecarregados e farão coisas para as quais eles não foram chamados. Entenderam isso? Quarto lugar, a igreja precisa de parceiros no projeto. Tem uma palavrinha que na minha Bíblia está no versículo 2, no final do versículo 2, a fim de servir as mesas. Essa palavrinha servir presente aí não é a palavra doulos, que normalmente é usada no Novo Testamento para traduzir. Essa palavra é diaconeu. Ela é um verbo nesse texto, designando uma ação de serviço, que nós transliteramos essa palavra para diáconos. E que nós usamos esse termo nos dias de hoje como uma função eclesiástica dentro da igreja. Há algumas discussões entre as pessoas se esse texto é a instituição dos diáconos ou não. O importante é que o termo está ali. E se você for falar assim, não, mas é um verbo, não é um substantivo como nós usamos para o diácono hoje. Meus irmãos, a linguística trabalha o tempo todo a
a passagem de um verbo para um substantivo e de um substantivo para um verbo. Por exemplo, o amor. Quando nós damos significado ao que é o amor, ele é um substantivo. Agora, quando nós colocamos ela numa frase dizendo eu amo, ela é um verbo. Nós fazemos isso o tempo todo. Isso não anula o que a palavra é e a sua função como ela tem. Isso significa que Deus está levantando homens ali para servir a igreja, parceiros dos apóstolos, dos discípulos, que vão servir as pessoas com os dons específicos. E nós precisamos de parceiro na obra. Nós não conseguimos fazer sozinho. Nós, pastores, ficaremos esgotados, sobrecarregados, em burnout, se nós quisermos fazer tudo. Não dá para cobrar o escanteio, correr para dentro da área e cabecear. Não dá para fazer isso. A não ser no filme do X-Pirito. X-Pirito é o personagem, o Chaves, tá? É o ator que fez o Chaves e o Chapolin. E tem um filme que o Seu Madruga é o técnico, e ele é só o cara que está ajudando a servir no banco de reservas. E ele começa a sonhar com as jogadas. E uma das jogadas ele cobra o escanteio, corre para a área e cabeceia. Não dá para o pastor fazer isso. Não dá para o pastor estar aqui pregando e dar aula para as crianças ao mesmo tempo. Não dá. E é interessante nós percebermos isso logo. Porque para nós pastores, nós precisamos entender o porquê nós somos chamados e o para que nós somos chamados. E o texto diz duas coisas específicas para nós pastores: oração e palavra. Oração e palavra. Pastor, biblicamente falando, você não foi chamado para administrar a igreja. Você está preocupado com as finanças da igreja. Você está preocupado em atualizar o hall de membros. Você está preocupado em pintar a igreja. Você está preocupado. Deus te chamou para oração e para pregar a palavra. Essas outras coisas podem ser delegadas. Normalmente a nossa vida, o 100% dela, ela pode ser entendida assim: 85% do que você faz, qualquer outra pessoa pode fazer. Administrar a igreja, pintar a igreja, levar irmão no supermercado, qualquer outra pessoa pode fazer. Eu estou falando da igreja porque o nosso contexto aqui hoje é igreja, mas podia ser no seu trabalho. 85% qualquer outra pessoa pode fazer. Inclusive, você já teve essa experiência, você foi demitido, na semana seguinte tinha outro fazendo a sua função. 85%. Agora, há 10% de coisas que você faz, que se outra pessoa for treinada, pode fazer. Uma delas é pregação, tá? Você pode treinar e outra pessoa pode fazer. Agora, há 5% de coisas que só você pode fazer. André, só você pode ser o esposo da Michelle. Só você. Mais ninguém. Do Caio, só o Caio pode ser o esposo da Milena. E mais ninguém. Só o Kaique pode ser esposo da Milena. São duas, tá? São 2 irmãos casados com 2 Milenas. Meus irmãos, o que eu quero lembrar você, os apóstolos tinham claramente uma visão nítida de quem eles eram e do que eles precisavam fazer. Eles não estavam presos em outras coisas. Nós, pastores, temos a tendência a abraçar o mundo. E pior ainda, nós temos a tendência a sermos salvadores do mundo. Pior ainda, nós gostamos do tapinha nas costas. Nós gostamos do elogio. Nós gostamos quando a pessoa é dependente de nós e elas agradecem a nós. Pastores, vocês precisam ensinar as pessoas a serem autônomas e independentes de você. E isso é maturidade. Elas precisam crescer. Elas precisam se desenvolver. Uma coisa é elas serem suas amigas.
Outras coisas é elas terem dependência emocional de você. Pastores, cuidado com a bajulação. Cuidado. Cuidado com pessoas que colocam você no pedestal. Cuidado com pessoas que elogiam muito você, porque talvez eles queiram o que você tem, e para puxar o seu tapete, seja rapidinho. Cuidado. Quinto lugar, a igreja precisa de homens que coloquem a mão na massa. Meus irmãos, o Caio falou muito de cultura, eu preciso definir o que é cultura. Porque normalmente a gente fala cultura e não define o que é cultura. Cultura é tudo aquilo que o ser humano é capaz de produzir. Então, a vida em sociedade como nós temos é uma cultura. O estilo de ser da Igreja Batista Unção Ágape é uma cultura. A forma como nós cantamos e adoramos é uma cultura. A forma como nós nos vestimos é uma cultura. Quando eu estou falando de cultura e quando eu estou falando daquilo que nós podemos produzir e aquilo que nós podemos falar, nós precisamos falar que a cultura na nossa época tem ensinado homens a não serem mais homens. Se você rodar no Facebook e tiver propaganda da Shein, passa para o lado um pouquinho a roupa masculina que eles indicam para os homens. Terrível. Terrível. Mas tem mais um detalhe, só da cultura, para eu falar desse ponto que eu estou falando. As mulheres também estão desaprendendo a ser mulheres. Não é simplesmente dizer assim que o feminismo bateu a porta. O feminismo está dizendo que o homem é inimigo dela. Isso está entrando nas nossas igrejas. E daí nós não olhamos para o outro como um parceiro de jornada, nós olhamos para o outro como inimigo, como um rival a ser batido, como alguém que eu tenho que superar. Não é mais um companheiro de vida, é alguém que está atrapalhando a minha caminhada e que eu vou pisar nele para chegar no meu objetivo. E daí as mulheres estão assumindo uma função que vai gerar patologia na vida delas. Dores, enfermidades emocionais, físicas, psicossomáticas nas mulheres, porque elas estão assumindo um papel de homem que não deveria ter. E os homens assumindo um papel efeminado que eles não deveriam ter. E que homem precisa ser homem, mulher precisa ser mulher. E os dois precisam ser parceiros na sua caminhada. Então agora eu preciso dizer o quinto ponto, que é os homens precisam pôr a mão na massa. Eu não estou falando que as mulheres não devam ensinar, que as mulheres não devam se envolver no ministério, que as mulheres não devam estar à frente. O que eu estou dizendo é que nós, homens, estamos ficando para trás. E essa tem sido uma das desculpas para o pastorado feminino. Os homens não estão fazendo, as mulheres estão fazendo. Mas o que o texto diz é: me separem 7 homens, e esses homens vão fazer. E os 7 nomes presentes ali são de homens. Então, homens, coloquem a mão na massa. Deus usa vocês para edificar a igreja. Meus amigos, homens que estão aqui hoje, parem de fugir do chamado do Senhor para a sua vida. Para de ir para a caixinha do nada, ligar a televisão e pensar que está tudo bem com isso. Parem de entender que a sua mulher está fazendo, isso já é importante. Isso devia ser motivo de vergonha. Você precisa fazer, você precisa trabalhar, você precisa pôr a mão na obra. Trabalhar em prol do reino de Deus. É com vocês que eu preciso falar, porque o texto está falando de diáconos. Não está falando de diácono. Está falando de homens, plural. E só para vocês entenderem, são quase 20 homens. Porque você tem os 12, você tem mais os 7, só que o texto está dizendo discípulos. Então é mais do que isso, você está conseguindo entender? É uma liderança grande, são muitos homens envolvidos ali. Só porque o Caio citou o John Knox, eu preciso citar o John Wesley. Me dê 12 homens, e nós faremos um rebuliço. 12 homens que temam somente o Senhor, e queiram servir somente o Senhor,
e nós faremos, eu vou usar a minha expressão, tá? A minha transliteração do John Wesley, e nós faremos um estrago nesse mundo. Estrago no bom sentido. Pregação do Evangelho, do Reino de Deus. E por falar nisso, né? Você quer ser rebelde nos dias de hoje? Seja crente, casado com uma mulher, com uma única mulher e tenha filhos. Você é o rebelde dos dias de hoje. Nesse sentido, nós vamos fazer estrago no mundo. Nós somos crentes, casados com uma só mulher e queremos ter filhos. Tá bom? O Caio falou que quer ter 11. Sexto lugar, a igreja precisa de líderes que ouvem a Deus. O texto diz que eles estavam orando. Diz que aqueles 7 homens eram homens cheios do Espírito Santo. E daí eles vão continuar na sua tarefa. Meus irmãos, o que está muito claro aqui é que eles tinham uma clara percepção da vontade de Deus e de que eles iam seguir a Deus. O Caio mencionou para nós ler a Bíblia, né? E para nós, nos dias de hoje, isso é fácil, isso é tranquilo. Você compra uma Bíblia por R$ 2,50, se você quiser comprar de papel. Se não, no seu aplicativo lá, no seu celular, você baixa gratuitamente e vai ler a palavra de Deus. Naquele tempo, só tinha o Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda estava em formação, e mais ainda, só estava na sinagoga. Conforme a igreja estava crescendo, você acha que eles iam deixar continuar lendo lá? Não, não ia. Não ia. Então, para nós, nós temos a faca e o queijo na mão. Não vale lembrar daquele meme do cortar o queijo e a faca quebrar, tá? Não vale lembrar desse meme agora. Eu quero que vocês lembrem que você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus. Na Idade Média, depois da invenção da imprensa por Gutenberg, em 1453, se não me falha a memória, começou a difundir-se livros e inclusive a palavra de Deus. Mas sabe quanto custava uma Bíblia naquela época? Se fosse atualizar para os dias de hoje, em torno de R$ 5.000. Não era barato. Hoje é barato e a gente nem valoriza. O Caio mencionou muito ouvir a voz de Deus lendo a Escritura. Eles tinham clara percepção de que Deus estava agindo no meio deles e de que Deus estava direcionando aqueles homens. E isso significa para os dias de hoje que nós não temos dúvida de que Deus deseja nos usar aqui nesse lugar, nesse ambiente, nessa situação, e nós precisamos ser usados mesmo. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas também tem um detalhe importante aí, tá? Calvino diria que aquele que não tem relacionamento, intimidade com Deus, confunde a voz de Deus com a voz de um cachorro. Pesado, né? Mas tem um detalhe importante, existem 3 vozes que você pode ouvir. Você pode ouvir a sua própria voz e ser a sua consciência. E diria eu que seria, no mínimo, heresia, para não dizer pecaminoso, você confundir a sua voz com a voz de Deus. Seria praticamente dizer assim, eu sou o meu Deus e eu estou certo sempre. Isso é uma heresia. A segunda voz é a voz do coisa ruim, do diabo, do vermelho, do inimigo das nossas almas, do capiroto. E tão ruim quanto a anterior é você confundir a voz do coisa ruim com a voz de Deus. Eu estou falando e as janelinhas estão abrindo. E por isso que já está longo tudo isso aqui, tá? Mas essa eu preciso contar para vocês, né? Um dia eu cheguei em casa, minha mãe pegou e falou assim, Lorival, onde você estava? Adolescente, entrando na juventude, virei para minha mãe assim, eu estava rodeando a terra. Ela, que isso, menino, você está doido? Quem falou isso foi o diabo, né? É claro que eu estava brincando, mas a minha mãe é crente desde criança, né? Então eu queria cutucar ela, por isso que eu falei, né? Mas é mais ou menos esse o exemplo de confundir a voz do coisa ruim com a voz de Deus. Nós não podemos fazer isso. Agora a terceira voz é a voz de Deus, nós precisamos ouvir essa voz. Nós precisamos ouvir essa voz. Essa voz precisa ser reconhecida nos nossos corações. Essa voz precisa ser discernida na nossa mente, na nossa alma.
Sétimo lugar, a igreja precisa de líderes que têm vida em santidade e devoção. O texto fala assim: homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Líderes que têm santidade e devoção. Santidade e devoção. A palavra santo no Antigo Testamento, não no Novo, mas no Antigo, é a palavra kadosh, que significa cortar, separar. É alguém que está separado para algo. Então, a ideia, quando fala em santidade no Novo Testamento, também é uma ideia de alguém que é separado. Separado para algo específico. Nesse sentido, é separado do pecado. E só porque há poucos dias nós falamos da Reforma Protestante, falou aqui também na igreja, mencionou, lá nós tivemos o culto da Reforma, e falaram dos 5 solas: sola gratia, sola fé, sola Cristo, sola Deo glória. E nós falamos dos 5 solas, e esquecemos dos 5 pontos, que também vieram da Reforma, ou dos sucessores da Reforma, né? E que daí o último ponto é perseverança dos santos. E normalmente nós pensamos em perseverança no sentido de que você vai na sua força, no seu braço, lutar e viver uma vida reta e santa. Vocês já fizeram promessa de segunda-feira? Sabe o que é promessa de segunda-feira? Segunda-feira eu começo uma dieta. Segunda-feira eu vou caminhar. Segunda-feira eu leio a Bíblia. Segunda-feira eu vou orar mais. Isso é promessa de segunda-feira. Ou promessa de ano novo. Você que escolhe. Perseverança dos santos, nesse sentido, parece promessa de segunda-feira. Algo que na sua força você nunca vai conseguir fazer. Mas o que os reformadores ou pós-reformadores falaram e entenderam foi o seguinte: há uma ação do Espírito Santo na nossa vida que nos habilita a vivermos uma vida santa. Você só é santo por causa da ação do Espírito Santo. Isso não significa que a gente não lute contra o pecado. Os teólogos têm entendido santificação nesse processo duplo: a ação do Espírito Santo e a nossa ação para fugir do pecado. Então você está numa situação que você pode murmurar, reclamar, e em vez de você murmurar e reclamar, você foge. Você corre, literalmente você corre. E corre rápido, até bater o calcanhar nos fundilhos. Já correram assim? Dessa forma, desesperados? Corra assim do pecado. Fuja assim, o pecado está ali. Apertei o botão aqui de desligar sem querer. 8º lugar. Eu falei santidade e devoção, então eu preciso falar de devoção, né? Tem um livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, que ele fala sobre 12 disciplinas espirituais. E ele trata as disciplinas espirituais como um meio para você se tornar mais parecido com Jesus. Se tornar mais parecido com Jesus é sinônimo de maturidade cristã, que é o termo que está em Efésios 4, versículo 13, que fala sobre maturidade, que usa uma expressão grega, teleios. Em algumas Bíblias está perfeito. Em outras, a ideia é de uma maturidade. O Richard Foster fala que as disciplinas espirituais são o meio pelo qual você atinge essa maturidade cristã e se torna mais parecido com Jesus. E olha que engraçado, o texto que nós lemos tem 2 delas. Oração, e nesse sentido, oração não é um meio pelo qual você adquire coisas. Não é uma caixa de supermercado que você vai passando aquilo que você quer e depois aperta o enter e tudo está no seu carrinho de compras. Isso não é oração. Oração é o meio pelo qual você tem intimidade, relacionamento e mantém uma conexão próxima com Deus. Isso é oração. Isso significa que os céus podem não se abrir e bênçãos celestiais podem não cair na sua casa. Significa que a igreja pode minguar e ficar só 2 pessoas. Significa que o seu carro pode quebrar e que você pode estar indo para Tatuí e rodar na pista, como esse que vos fala aconteceu com ele há 2 semanas atrás. Isso pode acontecer, porque você não é um super-homem, nem a Mulher Maravilha. Você não é perfeito e nada de mal acontece com você. Oração não é um meio pelo qual você diz assim: eu estou cheio do poder. E aqueles que jogam videogame ou já jogaram, não é encher a sua barra de estamina.
ou para aqueles que assistiram Dragon Ball Z, se tornar um Super Saiyajin poderoso e rodar o terno e as pessoas caírem. Oração não é para isso. Oração é para se manter em relacionamento de intimidade com Deus. Mas tem o segundo termo, que é palavra. E que normalmente nós relacionamos a pregação no texto. E que está certo. Mas para você pregar precisa de estudo. Precisa de preparo. Precisa de fundamentação. O Caio mencionou que alguém confessou para ele que estava apressado e que foi lá, viu o vídeo do Nicodemos e copiou. Gente, eu já vi 2 casos. Alguém que fez exatamente a mesma coisa. Depois eu fui assistir a pregação do Nicodemos e estava igualzinha, até os exemplos. E uma pessoa que pregou, e nós compartilhamos material de estudo. E a pessoa não preparou, irmão. Ela estava com material de estudo falando para a gente. Eu vi. Estava presente nas 2 situações. O que o texto mostra é que eles queriam se dedicar, se preparar, ir além, preparar algo profundo para as pessoas. Falar qualquer coisa, qualquer um fala. Um dia alguém estava pregando, a minha esposa que ouviu isso, e ele pegou e pregou assim: aqueles que saíram da prisão é pior do que cachorro. E tinha alguém nessa situação na igreja no dia. Então, falar qualquer coisa, qualquer um fala. Agora, se eles vão falar de maneira coerente, bíblica e profunda, é outra história. Então, o Foster diz que a palavra é a disciplina do estudo. E que você precisa estudar ela, ler ela, se aprofundar nela. Ela precisa dominar você. Não é simplesmente ter um conhecimento intelectual ou ela estar no seu coração. Ela tem que capturar todo o seu ser por completo. Ela tem que fazer parte da sua rotina, de tal forma que no seu dia a dia, o que você lembra não é a piada das pessoas, mas é a palavra de Deus. Isso é estudo. Isso é aprofundar na palavra. 9º lugar. Não, 8º. A igreja precisa saber claramente porque ela foi chamada. Eu já falei muito sobre isso nos outros pontos, mas os apóstolos tinham 2 coisas que eles precisavam fazer: orar e pregar. Oração e a palavra. Tem um autor chamado Eugene Peterson, ele já faleceu, e ele diz que o ministério pastoral envolve 3 coisas: oração e pregação. Está de acordo com o texto. Mas tem uma terceira: aconselhamento. Aconselhar as pessoas. As pessoas estarão em dificuldade e precisarão ser aconselhadas. Não é isso que aconteceu no texto? Eles tinham uma demanda com as viúvas que não estavam sendo atendidas. Eles chamaram a liderança, eles estavam em oração e eles aconselham como proceder. Não é que Eugene Peterson está certo nisso? Então, meus amigos pastores que estão aqui, o Caio sabe que eu enxergo ele como pastor. Só não chamo ele em público de pastor. Mas ele sabe disso. Nós precisamos entender o para que nós somos chamados. O para que nós somos chamados. Recentemente, eu tenho uma banda de rock, vocês sabem disso, já tocamos aqui. Agora nós temos um tecladista na banda, né? Não tinha na época que nós viemos, agora nós temos. O tecladista, ele frequenta uma igreja que não é a nossa. E tem um pastor lá, e esse pastor virou para ele e falou assim: viu, eu quero saber qual é a do Lorival. Qual é a do Lorival? Porque ele é pastor e tem uma banda de rock. Como é rock cristão, tá, gente? Por isso que a gente tocou aqui, inclusive. Como isso, ele devia se dedicar à oração e à palavra. Tem uma questão de histórico. Eu comecei todo o meu ministério na igreja por meio do louvor. Eu tocava na igreja. E isso não é diferente de muitas outras pessoas que foram para o seminário e se tornaram pastores. E muitas outras pessoas que são pastores nos dias de hoje. Mas parece que elas se esqueceram o dom primário que Deus deu para elas, pelo meio do qual elas lideraram, e abandonam isso. E parece que hoje elas são especialistas só no pastorado e se esqueceram daquele meio.
E daí critica louvor, critica música e vai para lá. Eu decidi que eu não ia me esquecer disso. Então tem 3 temas que são muito fortes, que eu sempre vou repetir eles. Formação espiritual, por isso que eu falei do Richard Foster, celebração da disciplina, de orar, de estudar a palavra. Formação espiritual. O segundo é missão. Vocês vão sair daqui e eu ainda vou falar o seguinte: tá vendo? O pastor não pode trabalhar sozinho, vocês precisam alcançar outros para essa igreja e essa comunidade. Missão. Mas tem um terceiro, que é a adoração. Para mim, todo o conceito bíblico, lá no final e lá no começo, redunda em adoração. Para mim, todas as coisas foram criadas para adorar a Deus, e no fim de todas as coisas, o que vai permanecer é a adoração. Você não vai orar mais no céu, diante de Deus, porque Deus vai estar diante de você. Você não vai precisar mais ler a Bíblia, porque você já está no céu e não vai precisar pregar mais. Mas a adoração continua lá. Apocalipse 4 e 5. A adoração continua. E se vocês lerem a Bíblia como um todo, o Caio falou de um fio condutor que aponta para Cristo, mas aponta para Cristo como Senhor, Salvador e digno de adoração. Todo problema no Antigo Testamento é sobre o falso Deus que eles adoravam e que eles tinham na vida dele. E que o Novo Testamento mostra para nós qual que é o verdadeiro Deus que deve ser adorado. Então não dá para excluir a adoração da minha vida e do para que Deus me chamou. Agora, como eu tenho feito isso, envolve outros elementos. Então, o porquê Deus te chamou? Quais são os dons, talentos que você tem? Deus me deu isso. Eu não vou negligenciar ele. Vou continuar fazendo. É sobre isso. Então, 9º lugar, porque eu preciso ir para o fim. A igreja de Jesus é naturalmente orgânica. E, portanto, crescerá. Meus irmãos, igreja não é empresa. Nós não estamos no programa O Aprendiz do Roberto Justus. Lembrei, agora eu lembrei. Para no final dizer assim, você está demitido. Muito pelo contrário, se a igreja é orgânica, ela vai crescer naturalmente. E há 2 formas que a igreja vai crescer, meus irmãos. A primeira delas é pregar o evangelho. Você está aprendendo aqui que um bom líder sabe como compartilhar a palavra de Deus. Faça isso da sua maneira, de maneira simples e direta, mas fale. Fale do Senhor. Fale o que Ele fez na sua vida, fale o que Ele fez na sua casa, fale que Jesus é tudo para você, mas fale. Os seus vizinhos precisam saber que você é crente. Coloca o louvor alto lá, viu? Mas não depois do horário não permitido. Coloca o louvor lá. Coloca o louvor para eles ouvirem. Pega o seu violão e toca na frente da sua casa, para as pessoas verem você tocando lá na frente da sua casa, testemunhando o Senhor. Pega a sua cadeirinha, em vez de ficar lá na frente, só olhando a vida passar para cima e para baixo, ou o vizinho encostar e você fofocar. Meus irmãos, a igreja vai crescer por meio dos filhos de vocês. O islamismo está fazendo isso bem, viu? Tem várias esposas e vários filhos. E nós, com o pensamento ocidental, de que a gente precisa dar casa, comida e faculdade para os filhos, estamos falando, colocar filho no mundo para sofrer? O nosso Deus é um Deus de providência. O nosso Deus é um Deus que sustenta. Tenha filhos, meus irmãos. Tenha filhos. Eu sei que há irmãos e irmãs que têm dificuldade com isso. E eu e a minha esposa levamos 12 anos para ter a nossa gestação. Perdemos uma em 2018, 6 anos para ter a primeira gestação, perdemos, e agora mais 6 anos, estamos na 34ª semana. O nome do nosso filho será Benjamim, o filho da felicidade. Felicidade porque ele é o nosso filho? Não, felicidade porque Deus deu ele para nós. O que isso significa? Por nós, por mim, nós já teríamos 5. Nós tínhamos as nossas dificuldades. Nós tínhamos as nossas lutas. E aprove a Deus nos dar agora. Talvez você tenha dificuldade, ainda tenha a possibilidade da adoção. E uma doutrina bíblica importante que eu preciso falar para você é que você foi adotado.
E o simples fato de você ter sido adotado por Deus, usa uma outra expressão também na Bíblia, enxertados na videira. O simples fato de você ser adotado seria um bom sinal para você pensar na adoção nos dias de hoje. E se cada crente, cada família crente adotasse uma criança de um orfanato, nós não teríamos mais orfanatos. E mais um detalhe, só existe orfanato por causa da ação de crentes na história, que fundaram e mantinham vários orfanatos no passado. Eu falei de orfanato? Escola, faculdade, hospitais, tá bom? Várias dessas instituições que hoje a sociedade usa e fala que elas gerenciam e administram, começaram com a igreja. Então a igreja precisa crescer, porque ela é orgânica. O fato dela ser orgânica é compartilhar a palavra e termos filhos. 10º lugar. A igreja de Jesus tem multiplicidade de pessoas, ela não é um gueto. Tem alto, tem baixo, tem gordo, tem magro, tem asiático, tem latino, tem europeu, tem americano, tem rico, tem pobre, tem classe média. E isso é multiplicidade. Você reparou a descrição dos 7 homens que são chamados? As descrições que eles dão aqui, um que era de Antioquia, isso é norte da África, tá? Um que era do judaísmo e que agora estava se convertendo. Tinha as viúvas de origem grega. Tinha aqueles que eram judeus e que estavam convertendo. Gente, isso é multiplicidade de gente na igreja. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso. Igreja não é um gueto. Igreja não é um clube social. Igreja é do Senhor Jesus. E Ele traz quem Ele quer para a igreja dele. Então eu tenho 4 aplicações para eu encerrar. 4 aplicações. Como comunidade, precisamos caminhar em unidade. Entenderam isso? Seja um. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Seja um. Segunda aplicação. Como líderes, precisamos entender o nosso chamado e responder a ele. Ouviu? Compreendeu? Analisou? Aplicou. Terceira aplicação. Como pastores, precisamos indicar o direcionamento para o povo de Deus. Tem muitas igrejas sem rumo, porque o pastor perdeu o rumo. Nós precisamos desse rumo e precisamos mostrar isso para as ovelhas. Quarta e última aplicação. Como indivíduos, precisamos de uma vida vibrante com Deus. A sua vida com Deus é vista por outros, afeta a outros. Eu gosto de usar, toda vez que eu falo sobre isso, 2 palavrinhas. Você precisa na sua vida com Deus intensidade e intencionalidade. Intensidade eu não estou falando simplesmente de ser pentecostal. Eu estou falando de intensamente buscar a Deus, de se entregar por completo para Ele. E eu estou falando de intencionalidade no sentido de que aquilo que você não coloca na sua agenda, você não vai fazer. Isso é intencionalidade. Se eu não colocasse na agenda estar aqui, eu não estaria aqui. Feche teus olhos, nós vamos orar. Ó Deus, que tempo precioso.